Sarau Preto Podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite. Saravaxé a todos e todas. Bem-vindas e bem-vindos ao programa de estreia Sarau Preto TV Mombaça Fora da Curva, diretamente da cidade do Rio de Janeiro, Brasil. Eu sou Mombaça, cantor, compositor e jornalista. Junte seu coração ao meu. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações, dê seu like e compartilhe nas suas redes sociais. O programa de hoje, 25 de maio de 2021, é em homenagem ao Dia da África. O Dia da África é a comemoração anual da fundação da Organização da Unidade Africana, hoje União Africana. Em 25 de maio de 1963, 30 dos 32 líderes dos Estados africanos independentes assinaram a Carta de Fundação da entidade em Addis Abeba, Etiópia. Para celebrar e fazer uma reflexão sobre essa preciosa data, convidei 2 angolanas e um angolano da mais alta periculosidade afrocultural, intelectual e artística. Guida Tavares, nascida em Porto Abuim, é decoradora, paisagista, cenógrafa e mora no Brasil há mais de 40 anos. Além disso, é diretora de arte do canal Sarau Preto TV. Cecília Marcos é formada em arquitetura e urbanismo, pós-graduada em design de interiores e está fazendo mestrado em engenharia civil na UF. Ela também faz parte da equipe de criação do Sarau Preto TV. Antônio Miguel Paulo está se graduando em Ciências Ambientais pela Universidade Federal Fluminense e é cofundador da União dos Estudantes Africanos daquela instituição. Hora da Zoela! Bom dia, boa tarde, boa noite, Guida Tavares. Bem-vinda ao nosso programa. É um prazer estar aqui com você e nesse momento para uma data tão especial. O prazer é todo meu, todo nosso. Cecília Marcos, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vinda, super bem-vinda. Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada mesmo. Prazer. Antônio Miguel Paulo, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado pelo convite, Mombaça Fora da Curva. Aí, garoto. Bom, para começar, eu vou fazer uma pergunta para os 3 e vou pedir a Guida Tavares que comece a responder. A pergunta é a seguinte: qual a importância do Dia da África e qual é a importância especial em comemorar o Dia da África fora do vosso país, aqui no Brasil, que é o país de maior população negra do mundo fora da África? Em primeiro lugar, a África não sai de mim, esteja eu onde estiver. Mesmo que me levem agora para Marte, a África vai também. A outra questão é o seguinte: por estar no Brasil, que é um país que tem tanta similaridade, tanta afinidade, tantas coisas em comum, então é como estar na África também. O Brasil tem muitas características, muitas afinidades, e isso me faz bem. Sempre me senti muito confortável por isso, né? Por vivenciar uma vida do Brasil, de brasileiros, de músicas parecidas, de grupos que se encontram. Então sinto-me feliz e conforta-me muito comemorar o Dia da África no Brasil. E qual é o seu sentimento, Cecília? Como é que você está? Você está há 9 anos no Brasil? Estou há 9 anos no Brasil e tem sido uma grande aventura. Mas é o que a Guida tinha dito. Quando eu cheguei aqui, há 9 anos atrás, era como se eu tivesse não saído de Angola, não saído da capital. É tudo muito parecido. O povo é muito caloroso, igualzinho aos angolanos. Então, isso me deixa muito feliz. E já são 25 de maio aqui no Brasil. E tem sido uma grande celebração porque eu pude perceber e ensinar também um pouquinho da minha cultura, principalmente nessa data, para os brasileiros que são nossos irmãos. Nós começamos a fazer algumas
comemorações, algumas festividades no consulado e alguns outros pontos mais estratégicos para tentar aproximar mais a comunidade, não só angolana, mas da diáspora. E eu sinto que nesse tempo eu pude aprender muitas coisas e as pessoas, os brasileiros, também puderam aprender muito conosco sobre a nossa cultura culinária. E fora o grande significado desse dia, né? Ela marca a descolonização. Então, todos os anos é sempre um marco histórico para cada ano que passa, né? Essa data. E você, Antônio? Qual é a tua experiência, tendo em vista que você organizou na universidade, na UF, lá a União dos Estudantes Africanos? Qual é a tua experiência nesse dia tão importante? Tocou num assunto muito importante que me orgulho carregar, que é a União dos Estudantes Africanos, na universidade onde eu me encontro, que é a UF. A gente organizou com o objetivo de ensinar a cultura, de espalhar essa cultura africana a pessoas interessadas, e falar sobre as políticas africanas, a economia africana e não só também como a vida social africana, como a gente vive lá, porque muitas das vezes as pessoas têm os documentários que passam, que mostram outra realidade da África, e isso acaba por levar afora. Mas a gente, quando chega aqui com essas uniões, que a gente junta os estudantes africanos e vai passando em escolas e vamos organizando palestras, conferências, passando a outra visão da África. Por isso é a questão que me orgulho bastante. A África é muito diversa, desculpe te interromper, já te interrompendo. A África é muito diversa. Quais são as nacionalidades predominantes lá na sua experiência com a União dos Estudantes Africanos? O nome, como diz, é a União dos Estudantes Africanos. Lá tem os estudantes congoleses, nigerianos, senegaleses, angolanos, tem o cabo-verdiano, tem muitas nacionalidades, tem o Benin. Então, essa união aí acaba por juntar o útil e o agradável e acaba por passar acaba por passar um pouco da sua cultura, porque eu sou angolano, não vou conseguir passar a cultura das pessoas que vivem no Benin, ou pessoas que vivem no Guiné-Bissau. Lá temos pessoas que vivem no Guiné-Bissau, são mais pessoas apropriadas para passar a cultura de Guiné-Bissau. Então, é por isso que a gente deu o nome União dos Estudantes Africanos, e isso tem surtido um efeito muito bom. É bom. Eu já vi que Cecília quer continuar. É super interessante porque nós mesmo, como africanos, aprendemos um pouco mais da cultura, cada um das suas próprias culturas, interagimos, né? Aprendemos sim. E passamos para as outras pessoas. É muito proveitoso, porque ao mesmo tempo que você está aprendendo sobre educação, dependendo dos vossos cursos, né? Cada um tem o seu curso sim. E tudo mais. Você está aprendendo sobre educação e você está aprendendo sobre o teu continente. Porque todo mundo tem uma bolha, o angolano tem a sua bolha. Nós temos mais proximidade com os congoleses, porque está a norte e nós temos mais proximidades. Mas Benin, por exemplo, tem beninenses. O que é que eles fazem? O que é que eles têm de cultura e tudo mais? Isso é muito enriquecedor para a nossa própria educação. Há uma troca, portanto. Sim, a troca de cultura mesmo. Não só, essa troca não ocorre só entre o brasileiro e o africano. Dentro também dos africanos também essa troca de cultura. Tem através de poesias, música, e feiras que a gente organiza, os pratos, a culinária africana que muitos dos nossos colegas apresentam. Então, tem sido um aprendizado, não só para os brasileiros, também como nós mesmos africanos também. É uma troca de experiência. Guida Tavares, de 25 de maio de 1963 para cá, qual é a sua experiência? O que você tem visto? Por que foi importante essa União Africana ter consagrado esse dia como um dia de encontro no momento em que vários líderes, 30 líderes dos 32 países independentes africanos foram a Addis Abeba e assinaram aquele documento e fizeram a União Africana,
E qual é o sentido prático dessa relação e o que tem evoluído, o que você sente até chegar na juventude? Eu, portanto, era muito pequena, né? Nessa idade era muito pequena, mas mais para frente eu consegui vivenciar já resultados. Portanto, os resultados dessa união, eu já ouvia falar, portanto, já ouvia falar de movimentos que efetivamente se formavam para a busca da independência de Angola, a busca da independência de Cabo Verde, Moçambique, que estava mais ou menos naquele páreo. E é engraçado, uma coisa que me chama muita atenção é que os próprios colonizadores, de alguma forma, não sei bem por que razão, eles, portanto, eles também já abriam um pouco mais esse, digamos assim, o tratamento mais democrático, né? Porque era possível frequentar, todos podíamos frequentar as escolas, tanto brancos quanto pretos, frequentávamos as mesmas escolas, que eu diria que eram de qualidade. Então eu já fui me desenvolvendo dentro de um ambiente onde eu não conseguia perceber tão bem as diferenças entre pretos e brancos, mas ao mesmo tempo percebia algumas coisas que pretos que tinham, digamos, os seus costumes, as suas próprias religiões, conseguiam conviver com elas sem que ninguém as quisesse desmanchar. Eles viviam, não é, nas comunidades deles, que tinham os sobas, tinham portanto, todos os rituais, não é, da religião deles, e que ninguém nunca mexeu nisso. Isso é muito interessante. A outra questão também é que, se para os pretos era importante, até mesmo a questão portanto, do reflorestamento dos animais, de não matar animais, não matar elefantes, era alguma coisa que já, para o africano em geral, já havia uma consciência. Eu estou a falar de 40 anos atrás, ou mais de 40 anos atrás, já havia uma consciência de não se jogar uma garrafa de Coca-Cola no mato. É engraçado. Portanto, tudo ia evoluindo ao mesmo tempo. A propósito, eu gostaria que vocês atualizassem esse calendário, no sentido de que a Guida tem essa experiência de 40 anos, né? Há quantas anda essa questão de 1963 para cá? Como é que a juventude continua prospectando o 25 de maio? A juventude, do modo geral, não estou falando vocês que são universitários, que estão no Brasil, fazendo essa reflexão. Eu digo o seguinte: a juventude africana, do modo geral, a observação do ponto de vista de vocês, que são angolanos, né? Isso ninguém pode tirar esse lugar de fala de vocês, né? Mas, no cômputo geral, o jovem africano está imbuído desse propósito libertário? Bem, o jovem angolano, assim, particularmente, vou começar do particular para ir para o geral. O jovem angolano, na minha perspectiva, ele consegue se beneficiar desta data, mas ele não aproveita tanto quanto eu, na minha opinião, gostaria, né? Por exemplo, essa data marca a descolonização do continente africano. Mas hoje ainda começamos agora a ter uma consciência, os angolanos, em diferença aos outros países africanos, começamos agora ainda a ter uma consciência de desocidentalizar as nossas mentes, de certa forma.
porque aí os costumes eles estão enraizados, que passaram de geração em geração, mas passa batido muitas questões que os jovens angolanos poderiam se agarrar mais. A cultura em si hoje está sendo vista está sendo mais abraçada, mas outrora, 9 anos atrás, quando eu estava em Angola, a questão das línguas não era tão abraçada. Tanto que Angola, na capital, é muito pouco falar o quimbundo, que é a língua da capital, não é tão valorizada quanto eu gostaria que fosse, porque é um outro tempo. Já em outros países, como a Namíbia, que eu já visitei, uma criança de 4 anos é fluente em 4 línguas. Inclusive a língua do colonizador. Ela falava inglês e falava mais umas 3 línguas que na escola, na creche, ensinavam 2. E em casa ela falava uma com a avó, porque a avó era de uma outra tribo. Então, essa evolução que teve em muitos outros países africanos, tipo a África do Sul, ela é incrivelmente diversificada. Desde a colonização, aconteceu a apartheid, aconteceu um monte de coisas na África do Sul, mas a questão da língua é muito forte, a questão da identidade na vestimenta é muito forte. Em comparação com o meu país, tem uma disparidade que não me agrada tanto, mas nós estamos em passinhos, estamos engatinhando, mas estamos a chegar lá. Então, essa é um pouco da minha perspectiva em relação a como o 25 de maio tem nos chegado, né, nos atingido. Em relação aos outros países africanos que eu tenho acompanhado, eles estão muito para frente. Estão muito para frente. Muito para frente significa dizer o quê? Não, muito para frente em relação a restaurar a nossa cultura pré-colonial, antes da colonização, entende? Pegar o que o colonizador trouxe para nós, usar da melhor forma para nós, não prospectando para o Ocidente, para o colonizador. Nesse sentido, você acha que esse movimento que está acontecendo agora de recuperação de todo aquele acervo material que foi usurpado, roubado e levado dos povos africanos, e que estão lá em museus como o Louvre, né? Vocês acham que esse movimento é um movimento positivo? E se sim, eu pergunto o seguinte: como é que faz com o patrimônio imaterial, já que não há possibilidade de devolução das vidas perdidas com a escravidão, com o próprio colonialismo interno dentro de terras africanas? E, além do mais, tudo que foi usurpado do ponto de vista imaterial, a filosofia, a arquitetura, etc. Sim. Você tocou numa questão muito interessante, que é o patrimônio imaterial, não é? Pegando no princípio que, quando se organizou a OUA, que é a Organização da Unidade Africana, ele teve suas falhas, por isso que a gente notou que em África as guerras civis não tinham parado, o apartheid continuava e havia sempre golpe de Estado nos países africanos. E por isso que em 2000, ano 2000, acho que se a memória não me falha, se mudou para a União Africana, que vinha com uma outra ideologia, que é o panafricanismo. Esse panafricanismo vem restaurar o que é o orgulho de ser africano, de se lutar, de se resgatar esse bem imaterial, não material, mas o imaterial, as nossas culturas, as nossas crenças. Esse movimento que esses anos está cada vez mais crescendo, que é o panafricanismo, que não é uma organização, mas é uma ideologia, que é uma forma de se viver, como negro africano, não só como africano, como o afro-brasileiro, afro-americano, afro-tal, mas como eu disse, que esse é o movimento que é a ideologia que está se
implementando em África para se resgatar essa cultura imaterial. Sim. No Brasil, há uma ideia de que só é negro. Isso é uma ideia um pouco do movimento negro organizado. Só é negro quem confessa a religião de matriz africana. E religião de matriz africana no Brasil quer dizer Umbanda e Candomblé, basicamente. Sim, sim. O que vocês têm a dizer a respeito disso, tendo em vista até o muçulmanismo? Pois é. É com vocês. Guida, quer responder sobre isso? É uma questão muito forte, não é? E acho que muito, assim, haver qualquer transmutação, evolução nesse sentido é muito forte, e é o que a gente está a dizer aqui, que com relação a Angola, há uma quebra de braços, não é? Há sempre uma série de barreiras e de impedimentos. No Brasil também, já se luta há muito tempo. O Brasil até conta com pessoas, portanto, brancas até, e que são personalidades que abraçam essa africanidade toda, elas gostam, mas continuam a ser brancas, famosas, e ali no quadrado delas, né? Eu penso que é uma questão mesmo de resgate. O Brasil faz isso muito bem, né? Ele tem as suas crenças e tudo mais. A África também fez isso muito bem. Aquilo, assim, ninguém foi lá desmanchar, né? Não, vocês não vão ser... vocês não têm a sua própria religião, vocês têm que ser cristãos. Eles continuavam e continuam, e é uma questão mesmo desse resgate. A Cecília até falou que vai se resgatar aos poucos e que vai se conseguindo, né? Todo e qualquer país dar relevância à sua essência, às suas essências. É um trabalho longo. Vocês acham que as religiões neopentecostais, de alguma forma, interferiram no conceito de africanidade de vocês? Olha, de certa forma eu até ia responder o que a Guida estava a dizer. A entrada dos jesuítas para todos os países do continente fizeram tanto bem quanto mal. Assim, na minha perspectiva, fizeram tanto bem quanto mal. Houve uma época onde, se você não confessava o Deus dos jesuítas, você era morto. Houve outra época onde começaram a demonizar o quimbandeiro. Eu, pessoalmente, tenho uma perspectiva mais geral e mais respeitosa hoje, porque eu vim para o Brasil e entendi um pouco mais das religiões de matriz africana, entendi o conceito e comecei a rebuscar um pouquinho mais da minha cultura lá atrás. E parei de demonizar muito a cultura da religião, porque eu cresci entendendo que quem é quimbandeiro é mau, quem é feiticeiro é mau. E não é bem assim, porque dentro das religiões, eu sou evangélica, o que se chama evangélica aqui, mas eu denominadamente sou cristã, né? Eu sou de Cristo. E dentro das igrejas cristãs, o que se prega é isso, que quem é, tanto aqui quanto lá, quem é feiticeiro, você é feiticeiro e você professa a maldade, você é servidor do inimigo, do demônio, e demoniza mesmo a religião. Quando você vai olhar mais a fundo da história, começo eu a separar um pouquinho mais sobre, bem, não é bem assim, não existem pessoas más, existem pessoas más, mas existem pessoas más em todas as religiões.
E mais do que fazer mal às pessoas, o feiticeiro ele utiliza materiais naturais, ele se utiliza muito da natureza para poder fazer os seus rituais, para poder fazer curas. Então é uma medicina tradicional, pode ser vista como medicina tradicional. Cientificamente ela pode ser muito bem recebida, mas na área da religião, penso eu que teve uma grande importância para o colonizador em demonizar estas religiões, porque eu preciso que você acredite que Jesus Cristo é o Salvador para você entrar num navio negreiro, ser batizado com outro nome e ser escravizado num outro país. É a minha opinião. Existe essa consciência, porque assim, no Brasil a gente tem a Lei 10.639, que é a lei que foi retificada em 2003, teve a 10.639 e em seguida tivemos a 11.645/08, em 2008, tornando obrigatório o ensino da África, da história da África e dos afro-brasileiros e dos afro-africanos, né? E porque a gente mal sabe onde fica a África. Tem muita gente que pensa que a África é um país, né? Muita gente, inclusive com cabedal intelectual, que não sabe absolutamente nada sobre o continente africano. Sim. E, nesse sentido, eu pergunto a vocês o seguinte: existe alguma lei em África, em Angola, que seja correlata a essa, no sentido de saberem a importância do Brasil, de um continente negro como o nosso aqui, né, o continente brasileiro, né, já que a gente está num país continental, existe uma política correlata na África? Olá, gostaria que existisse, infelizmente não existe. Então, isso que eu volto a tocar na questão da ideologia do panafricanismo. E que esse movimento vai crescendo cada vez mais, essa ideologia vai crescendo cada vez mais. E as pessoas vão debatendo, vão ver que o quão importante a gente se apegar nessa ideologia. Tipo, quando você se referiu, por que aqui no Brasil os negros só consideram o outro de negro se ele se assume como um candomblista, essa aqui. Então, um bandista, né? Sim, um candomblecista, um bandista. Aí está a ideologia. Ele quer que você se desapegue de tudo que você aprendeu da colonização e venha para o panafricanismo, que é tudo só sobre o negro, vamos falar sobre negro. Então, mas quando a gente vai para os nossos países africanos, não existe ainda, essa ideologia não começou, já começou, mas ainda não expandiu tão bem assim nas escolas. É importante que essa ideologia chegue até nas escolas, que a gente pesquisa, porque a África tem muitos grandes pensadores, tem grandes artistas, em todas as vertentes, nós temos grandes pensadores também. Tem cientistas, tem isso. Então, a gente precisa se apegar nos nossos para a gente ir para frente. Essa que é a questão, né? O colonizador armou um jeito aqui do brasileiro achar que não era possível você ser tudo que um ser humano pode ser, ou pode vir a ser. Então, aqui, quando eu cheguei pela primeira vez na África e vi médicos, e vi o presidente da República, o vice-presidente, intelectuais e tudo aquilo, eu falei, então é assim. Exatamente. É assim. Porque as pessoas aqui têm medo de serem operadas por médicos pretos, né? Sim. E aí todos os médicos pretos em África, todos os médicos são pretos em África. Sim, sim. Então essa capacidade, essa obtusidade que nos transforma todos em marginais, em potenciais marginais, em potenciais suspeitos, acabam quando você chega num país em que todo mundo é igual e todo mundo produz, além do trabalho pesado, da força física, atividade intelectual. Sim. Então é muito difícil aceitar, por exemplo, que vocês estejam no nível que vocês estão. Sim. Que você esteja fazendo mestrado em Engenharia Civil. Você é engenheira civil? Como assim? Eu uso isso sempre. E tem mais.
Para que continente você pretende levar o seu conhecimento, a sua aprendizagem? Voltar para a África, com certeza. Voltar Por para quê? a África. É muito simples. O colonizador, ele pegou tanta coisa de África, mas tanta coisa. Assim, a escolha, muitas pessoas me perguntaram: você está no Brasil é porque não tem universidades em Angola? Não, não é isso. Tem universidades em Angola, sim. Tem um sistema de ensino. Eu me graduei em arquitetura, mas comecei a minha faculdade lá. Comecei a minha faculdade em Angola e vim para cá por questão de escolha. Eu escolhi, eu não vim como refugiada, eu não vim a nado. Muita gente me pergunta coisas completamente absurdas, até certo ponto. E eu quero realmente voltar porque eu sei que eu posso contribuir para o meu país. Eu posso contribuir com todo o conhecimento que eu tenho para chegar lá e fazer a diferença. Não porque eles precisam... não tem ninguém, não tem nenhuma arquiteta, não tem nenhum engenheiro civil que possa fazer isso. Mas porque se eu tenho como agregar, por que não? Por que oferecer o meu conhecimento ao povo do Ocidente se eu posso voltar e engrandecer a minha África, engrandecer a minha Angola? E o Tarzan? E o Tarzan? Eu queria saber do Tarzan. Que papel o Tarzan tem na vossa vida? Fala você primeiro. Você pegou o primeiro Tarzan. Fala a verdade. Peguei todos os Tarzãs. Eu peguei o Tarzan. O Tarzan é aquele cara que mete a porrada no leão. Ele anda num veículo só dele. A África é dele. A África é dele. É dele. Ele manda até nos macacos. Ele manda nos elefantes. Vocês não são de nada. Vocês não são de nada, de absolutamente nada. O Tarzan chega sozinho, sem camisa, com a faquinha do lado. E mostra a África. E mostra a África. Não é? Mostra Isso é o cúmulo do colonialismo, do imperialismo, né? Você colocar sua bota na garganta e você dizendo assim: eu não consigo respirar. É exatamente, né? Exatamente isso. Nossa. Podem falar, fiquem à vontade. Não, eu já disse, a África, o Tarzan, ela parece como esse grande ídolo. É o que se chama de a síndrome do Salvador. Sim. Ele é o Salvador. O poder. Onde mora o seu Tarzan? Essa é a pergunta que não quer calar. Onde mora o seu Tarzan? Porque o Tarzan é o jeito de você, do colonizador, te algemar. Sim. Algemar a tua mente, né? Sim, mas é a ideologia, sabe? Porque é onde que você começa a mudar essa coisa, onde você começa a enfraquecer o outro, atacando essas coisas, essas pequenas coisas aí. A gente, quando via esse filme, a gente não notava o quanto aquilo era tão... Sabe, o inverso, o que eles queriam tentar. A gente não mostrava, a gente via os filmes, já aplaudia. Ah, Tarzan, olha, Tarzan vai começar, Tarzan. Mas a gente sabia que não é isso que acontece. Não é isso que acontece. Sim. Mas para quem está fora, fala, uau, é isso. A mesma qualquer vez pergunta, e aí, como é que você vive? Você já viu um elefante, já viu um leão? Eu disse, não, são animais que tem que ir num parque, num zoológico, para você observar esses animais. Se você chegar como Tarzan, pode ser atacado, você é morto. Então, isso é que eu estava falando, essa ideologia, essa coisa que eles chegam, pegam, falam, mas por que o Tarzan chega aí, um homem branco chega em África, consegue lidar bem com os animais, ele fala, se comunica, e vocês, como é que lá é? Também pensa que a gente também somos assim. Sim. Claro que não existe isso. Não... E qual é o lapso temporal em termos de engajamento ideológico entre o Tarzan e o Panteras Negras? Nossa, que pulo! Antes mesmo de falar sobre isso, eu vou só complementar o que o Antônio havia dito sobre o Tarzan mesmo. É uma realidade completamente diferente. Uma criança africana assistir Tarzan e entender que aquilo é completamente fora da realidade dela. Tipo, é um desenho animado. É engraçado ver aquele homem branco se balançando nas lianas e batendo no peito e falando. E é engraçado, é uma comédia para nós. E chegar aqui,
já adulto, e ouvir alguém dizendo: uau, você conhece um elefante? Você dorme na árvore? E a pessoa está a falar sério e você fica: é sério isso? Não, ele não deve estar a falar a sério. Mas o que o Mombasa tinha dito, a escravidão mental. Willie Lynch bem disse que esqueçam os corpos e escravizem a mente. Então, a escravidão mental é o que nós mais lutamos até hoje, desde o início de 1963 até hoje. É começar a descolonizar a tua mente e entender realmente como voltar para o que o nosso antepassado era em relação às nossas culturas, em relação a como nós realmente somos e vamos. E agora, respondendo Pantera Negra e o Tarzan, esse lapso temporal, eu acho ele magnífico, porque eu sou muito feliz por ter vivido para poder ver um filme protagonizado por pretos e mostrando uma África que infelizmente é utópica, infelizmente, mas é onde nós estamos a chegar, é o caminho, a meta é aquela, é chegar ali. Para a construção do imaginário positivo. Sim, a meta é chegar ali, onde você pode expressar a tua beleza através do teu cabelo sem pensar que você tem que alisar o teu cabelo para ser aceito numa sociedade. Sim, entendeu? sim. Como você falou, não para de... os dois filmes são uma utopia, uma ficção científica, mas como descolonizar? Se eles nos atacam com Tarzan, a gente ataca com Pantera Negra. Exatamente. Sabe? Porque se o Tarzan conseguiu mudar a mentalidade das pessoas, pensando que a gente fala com animais, a gente dorme em árvores, então por que a gente não ataca com Pantera Negra? Então, quando observar aquela utopia ou a realidade científica, como posso dizer, ele também pode ter outra imagem. Uau, então, quem tá certo? Aí a pessoa vai tentar procurar, falar, quem está certo? O Tarzan ou a Pantera Negra? Não, os dois estão, mas a África não é só aquilo que você vejam aí no Tarzan ou nos seus documentários. Existe a outra África. A outra África tem outros pensamentos, está se construir grandes cidades, sim. Temos grandes pensadores, temos grandes cidades, como tem cidades tem países que já fabricam carros. E, então, existe N coisas magníficas em África que muitas vezes não é mostrada, mas atacando com Pantera Negra, você acaba por criar aquele gosto de querer mais pesquisar. Fala, uau, será que é aquele mesmo? Será que está certo o Pantera Negra? Ele vai tentar pesquisar, vai encontrar outra África. Então, como disse no princípio sobre o movimento da União dos Estudantes Africanos, leva tudo isso, vai mostrando, vai falando, Nós estamos falando de telecomunicação, de audiovisual, de televisão e de cinema. Da importância da televisão e do cinema no inconsciente coletivo. A gente está criando aqui, hoje é o programa piloto, é o programa de estreia do canal Sarau Preto TV, onde a gente pretende e já está fazendo, que é dominar, é ter o controle da nossa retórica, do nosso lugar de fala e gerar conteúdos que sejam... que reflitam toda a expressão da nossa inteligência, toda a expressão da nossa cultura, toda a expressão, toda a intensidade de toda a produção preta no planeta, né? A partir de África. Né? Então, você é uma pessoa de aprofundamento no cinema, você é uma pessoa que constrói essa coisa no cinema. Existe um cinema que é importante na Nigéria. Aí eu pergunto a vocês, como é que é a produção de conteúdo preto, a quantas anda essa questão do conteúdo preto em África? Como é que vocês veem isso e para onde a gente vai? Qual é o próximo passo? Que tipo de construção a gente vai fazer para dominar a nossa retórica, para dominar a nossa narrativa? Uau! Não é? Não, mas eu vi esses filmes africanos quando era mais criança. Não vi em casa, não vi na televisão nacionais, eu vi nos clubes. Lá tinha uns clubes na rua que a gente ia ver os filmes africanos. Sim.
Então, você fez uma pergunta tão bonita. Como fazer com que isso chegue a todos? Mas é aquela coisa que eu disse, a ideologia, sabe? Hoje em dia, não passa esses filmes na televisão Não, mas tem. abertas. Normalmente não passa. Passa mais aqueles documentários, tipo, tem um Siri, tem um filme lá que Sim, passa. sim. Dificilmente passa. Passa mais o quê? Filmes europeus, filmes americanos. Sim. O americano é o tal, é o cara. Mas a televisão brasileira está lá dentro da África com conteúdo, com esse conteúdo aqui, Sim. revelando inclusive um Brasil que não existe. Sim, um com país, certeza. um país de histórias, de narradores e atores e protagonismo branco. Sim, com Né? certeza. Sim, com certeza. Mas aí existe o poder econômico. Poder econômico, sabe? Quando você observa quem é que comanda a economia, a gente pode tentar, mas a gente não vai conseguir sem um financiamento forte. Mas nós estamos falando aqui da União Africana. Sim. Nós estamos falando aqui do poder libertário, Sim. da atitude que foi tomada no dia 25 de maio de 1963. E Sim. como é que a gente continua isso? Eu estou jogando a batata para vocês, porque vocês são os filhos da Sim, terra. claro. Tu disseste, desculpa-me te interromper, tu falaste sobre os cinemas, os filmes que nós víamos quando crianças. Sim. Também é uma questão de pesquisa, de interesse mesmo, de ir atrás, não do que a mídia te proporciona, mas do que mais você pode encontrar se procurar, se pesquisar. Digo isso por quê? Por causa de Nollywood, o cinema nigeriano. Eles são geniais, simplesmente geniais nos filmes que eles fazem. Era disso que eu queria Se falar. tu vais, tu vais para canais mais da internet, Sim. procurar filmes nigerianos, tem um melhor que o outro. E assim o que eu sou muito fã de Nollywood, desculpa, eu sou meio suspeita assim para falar sobre isso, porque eu sou fã de Nollywood. E você consegue perceber a proximidade que aquele filme tem com a tua cultura e com a tua vivência. Só para ter uma ideia, eles falam... Desculpa. Eu quero botar a Guida eu quero botar a Guida nessa cilada, porque talvez não tenha sido assim o tempo todo. Sim, lá, com como é que certeza. era lá? Há 40 anos, como é que era? Como é que era Nollywood? Como é que era a cinematografia? Como é que era a televisão? Como é que era... Eu acho que é importante seu depoimento. Então, Mas vocês vão continuar falando sobre isso, porque eu sei que vocês gostam de falar. Você está empolgadíssima. não, a primeira coisa que eu acho que já era um bom começo, vejo como tendo sido um bom começo, é que a comunicação gerada pelo mundo chegava até Angola, sim. Havia o interesse em comercializar, em demonstrar o trabalho do resto do mundo. Por exemplo, eu sabia todas as músicas do Roberto Carlos. Eu sabia todas as músicas de Vanderlei Cardoso. Eu sabia todas as músicas. Eu sabia o que acontecia no Brasil, através da mídia, das mídias de lá, e da França, e de... E foi impactada pelo movimento Black Power? Sim, toda a gente gostava e cantava. Essa é uma construção muito importante, né? Que preto começou a ter cabelo, Isso, homem antes ter cabelo antes Black de Power. Martinho da E o Black's Vila, Beautiful. gente mais jovem, portanto, mais que já fazia sucesso no Brasil, fazia sucesso em Angola. Tinha essa interação com André Mingas e Felipe Mukenga Sim. e tudo isso. Não, eles E vêm Paulo um pouquinho Flores. mais na frente, Mukenga vem mais na frente, mas eles é que tinham a boa música, a realidade era essa no mundo, não é? Era a música francesa, a música inglesa e tudo mais, mas a do Brasil estava inserida também. Eu como muito criança, né? Fui crescendo através a música era importante, o cinema começou a vir todo da Europa, eu consegui ver todos os filmes, e O Vento Levou. Eu estava atualizada com toda a questão do cinema, do que vinha do mundo.
E o Sidney Poitier, não vamos esquecer Sidney do Sidney Poitier. Ao mestre com carinho. Mestre com carinho. Eu não sou dessa geração, estou só aqui a consumir. Não, mas nós vamos chegar lá no Pantera Negra, calma. Mas nós tínhamos acesso, sim, também. Que eu acho que já era um bom caminho. Mas não tinha o domínio, não tinha ainda no Hollywood essa potência. Não tinha produções feitas lá, não havia. Havia alguns assim na África, Sim. mas sempre não é, de Nicole Kidman, à volta do que tinha um macaquinho, sempre mostrando esse lado. E Cleópatra? A Cleópatra. É muito engraçado começarmos novamente com esse tema da Cleópatra dentro do cinema, porque a Cleópatra, para mim, é comparada ao Tarzan. A figura da Cleópatra no cinema é comparada ao Tarzan. Elizabeth Taylor ou Jennifer Aniston? Nenhuma das duas. Desculpa. Porque, assim, o estereótipo da Cleópatra foi o que trouxe a consequência de eu chegar aqui e muitas pessoas erroneamente acreditarem na África branca. Erroneamente acreditarem que o norte de África é todo branco e que Cleópatra realmente era branca. É isso que o cinema faz com as pessoas que não estão informadas. E que kelpis, Kefren e miquelinos é coisa de branco. Sim, exatamente. Quando não é. Quando não é. Nossa, o Egito ele era tão mais desenvolvido muito antes de Cristo. Isso existia muito antes de Cristo. A desenvoltura do reino, né, do Egito. Pelo amor de Deus, o design de interiores nasceu no Egito. Nasceu em África. Entendeu? Lá naquela época já tinham as organizações urbanas, o sistema agrícola já funcionava perfeitamente. A cosmética, tanta coisa que quando chega no cinema para representar de maneira fiel uma Cleópatra, pronto, coloca uma pessoa branca para poder. É o síndrome do salvador da pátria. Aqui no Brasil nós tivemos o beneplácito do blackface, numa novela chamada Cabana do Pai Tomás. O protagonista dizem que morreu de catalepsia, teve, enfim, um ator chamado Sérgio Cardoso, que pintava o rosto de preto para encenar, para encarnar o personagem. Nós tivemos também, na questão das novelas, né, o fenômeno da escravizaura, o que a escravizaura causou, principalmente no Benin e na Nigéria, né? Aquele elenco todo preto, estrelado por uma atriz branca, né? Mas eu digo para vocês, em função da questão passando do Tarzan, passando pelo movimento Black Power, que nos trouxe uma dignidade, uma construção de uma imagem positiva, sim, aquele Black Beauty, a força do negro, sim, e tal, e agora desembocando no Pantera Negra, vocês acham que seria possível uma união afrodiasporana em que a gente reunisse toda a diáspora em torno de África para ressignificar a União Africana, no sentido de preservar no sentido da reconstrução da nossa memória, do resgate, tendo em vista que as políticas de reparação todas deram errado, né? Os países que se enriqueceram em função da escravidão e de toda a sorte de colonialismo, né, da bota do branco no continente africano, esse projeto não deu certo. Vocês acham que é possível a gente reivindicar e buscar organizar os povos africanos junto com o espalhamento dos negros pelo planeta? Olha, é possível, sim, é possível, mas tudo depende da gente. Eu vejo uma coisa que surge debate também, um dos programas que eu acompanho muito,
do panafricanismo, eu falo sempre, gosto dessa ideologia. Quando o negro nasce no Brasil, ele é chamado afro-brasileiro. Quando nasce na América, afro-americano, América do Norte. E quando um branco nasce na África, é chamado como que é? Ninguém sabe, não é chamado será que é chamado afro-africano? Eu chamo de afro-africano carinhosamente. Tá vendo? Aí está. Então, por que temos que fugir de sermos africanos? A gente vai buscando termos afro. Eu não me chamo de afro, sou africano. Eu chego aqui, não, eu sou africano. Você é afro? Não, sou africano. Fala, não, eu sou afro-brasileiro. Aí já nos separamos. Sim. Já nos separamos. Então, essa ideologia do panafricano, quando essa ideologia conseguir espalhar, todo mundo conseguir se encaixar no panafricanismo, aí a mudança surge. Importante. Essa ideologia é a... Fala, Guida. Não, e eu acrescento mais. Nós somos agora, aqui neste momento, somos um retrato assim, que reflete essa possibilidade. Estamos 3 africanos alinhados numa mesma conversa, não dizendo que somos afro alguma coisa, nós somos, assim, nitidamente africanos mesmo, não é? Coincidiu sermos do mesmo país, mas se não fôssemos, a linguagem não mudaria em absolutamente nada. Assim como nós representamos 3 pessoas apenas, mas nós sabemos que existem muito mais. Você sabe que existem muito mais. E em algum momento, a Cecília até falou que quando vamos à África, quando vamos a Angola, percebemos, portanto, essa legitimidade de sermos africanos de uma forma muito mais forte. Né? Ela é forte, ela funciona, somos felizes dessa maneira, né? Somos felizes em ser africanos. Sim, com certeza. Somos orgulhosos em ser africanos. Precisamos de ter nos libertado. E se nós formos a ver, ainda é um tempo muito curto. Né? Foi muito pouco tempo da libertação, não é, para termos conseguido construir mais do que o que foi construído. Mas que está a ser construído. Eu ouço os canais de televisão, portanto, de Angola, né? São com africanos. Africanos muito competentes, que fazem programas interessantíssimos, muito dentro do contexto da África mesmo e tal. Há outra coisa linda que há muito pouco tempo a gente teve assim um congraçamento que foi ganhar uma Miss Universo. Sim, a Leila Lopes. Angolana. A Leila Lopes. Ela teve ali a visibilidade dela, teve, sabe, ganhou o Miss Universo. Então, há muita matéria, ali há uma fertilidade, né? Dentro das pessoas e do contexto e do país que é rico, tem uma natureza, uma fauna e flora muito rica, muito cenográfica, muito para saírem muitas coisas. Não há dúvidas, eu não tenho dúvidas de que o tempo, e não será por muito pouco tempo, não é? Ele vai acelerar, eu diria que estamos a acelerar, a ver de fato essa notoriedade, né? Que ainda não conseguimos. Aquilo que já está pronto, é porque já está pronto. Só precisamos que todos saibam. Todos devem saber que está pronto. Vão lá e está pronto. De repente, não mais que de repente, eu apareço com o violão no colo, com o microfone no pedestal, para oferecer uma surpresa para vocês. A surpresa é ela, que além de arquiteta urbanista, pós-graduada em design de interiores e mestranda em engenharia civil na UF, ela é cantora e linda, canta bem pra caramba. O nome dela, Cecília Marco. A gente separou uma música muito importante
para a cultura angolana, de um autor não menos importante, que é o Filipe Mukenga. O nome da música é Umbi Umbi, e a gente vai cantar esse dueto agora. Vamos lá? Vamos lá. Aquele catimbamba, oxala possi. Umbi umbi angi wele la tuende. Aquele catimbamba, oxala possi. Vacuele va wele la tuende. Aquele catimbamba, oxala possi. Vacuele va wele la tuende. Aquele catimbamba, oxala possi. Meu biangue ele la tuende. Aquele catimbamba, oxala possi. Meu biangue ele la tuende. Aquele catimbamba, oxala possi. Vacuele va elela, tuende. Aquele cachimbamba, oxala possi. Vacuele va elela, tuende. Aquele cachimbamba, oxala possi. Umbi umbi angi la tuende. Aquele catimbamba, oxala possi. Umbi umbi angi la tuende. Aquele catimbamba, oxala possi. Aquele catimbamba, oxala possi. Aquele catimbamba, oxala possi. Obrigada. Obrigado, Cecília. Olha, eu ficaria aqui 365 dias estendendo esse programa. Eu quero propor, desde já, uma série, diretor. Eu quero propor, desde já, uma série para a gente tratar desses assuntos, dos assuntos africanos, dos assuntos diasporanos e da nossa relação, da nossa amizade, do nosso carinho, do respeito que a gente tem, daquilo que a gente ainda pode vir a construir juntos e deixar um legado para a humanidade. A África civilizou o mundo, hein? Tem uma coisa importante, eu queria convidar vocês para as despedidas, né? Poxa. Infelizmente, a gente vai ter que acabar o programa. Eu queria agradecer a Guida Tavares pelo carinho de ter vindo aqui participar desse nosso primeiro programa. Você que não é apenas uma participante desse programa, você também faz parte da equipe do Sarau Preto TV. Muito obrigado de coração. Eu é que agradeço, é uma honra enorme estar aqui diante dos meus irmãos angolanos. Esse é um prazer que ninguém me tira. Obrigada a todos, né? Obrigada, Mombasa, e estou à disposição. Maravilha, muita coisa boa ainda vai rolar, pode esperar. Cecília Marcos, muito obrigado. Você é uma linda, muito obrigado mesmo. Sua contribuição é da mais alta periculosidade artístico-musical. E o bom dessa história é o seguinte, a gente vai voltar aqui para falar
de samba, de música, de comidas, de um monte de coisa gostosa. Mas hoje a gente veio falar, nosso papo hoje é cabeça. A gente veio aqui para falar da construção de um continente bonito, de onde tudo partiu, de onde tudo começou. Sim. Então, meus agradecimentos. Eu agradeço pelo convite e estou super ansiosa para as próximas vezes que me chamarem. Por favor, me chamem. Por favor, me chamem, que eu estou muito contente e estou grata por contribuir por esse programa piloto. É uma honra estar nesse primeiro programa, né, contribuir para que a população preta se una mais, se integre mais, porque isso é o que mais importa, é a descolonização e a união do povo preto, porque o povo preto é o povo africano. Cecília também faz parte da trupe dos colaboradores do Sarau Preto. Ela é da assessoria correspondente internacional. Olha que pompa! As pautas internacionais todas passarão pela sua mão, pode ter certeza. Maravilha. Bom, agradeço Antônio Miguel Paulo. Muito obrigado por ter vindo, trazido o seu sorriso, sua juventude, né? E a sua disposição para desbravar o futuro. Obrigado a Mombasa Fora de Curva. Gravei esse nome, Mombasa Fora de Curva. Esse programa, primeiro podcast. E primeiro, repito aqui, agradeço pelo convite. E se me chamar a segunda vez, estarei presente. E deixo aí, união faz a força e a ambição nos separa. Então vamos ser unidos e que a gente chega lá. Obrigado. Bom, eu queria, isso não estava no roteiro, mas eu queria agradecer agora aqui, para fechar, a equipe de estreia. Não sei se eu vou conseguir, mas Vai dar vamos tudo lá. certo. Cambeiro, câmera 2. Queria agradecer a nosso jurídico aqui, a Suzana Maia. Agradecer ao Nielson, na sonoplastia, engenharia de som. Queria agradecer ao nosso Celso, que é a participação especial, está entrando hoje, já entrou cheio de gás. Agradecer a Bianca, que fez o nosso make-up aqui, a Marlúcia, que não pôde estar aqui conosco, e toda a equipe da BHD, a Jade, o Haroldo, e ao nosso diretor, ao Schiller, que não pôde comparecer também por razões de Covid, e agradecer ao Pet, ao Roberto Pet, pela coragem de dividir esse desafio comigo. Obrigado, Pet. Você é o cara. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Sarau Preto Podcast.